Nós estamos caminhando para o final da nossa jornada de 10 semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Nós estamos na 9ª semana e essa 9ª semana ela traz o tema derramando a sua vida em ministério, da forma como Deus direcionar. Não é sobre derramar ou somente derramar, mas é estar conectado aos comandos, à voz, às instruções daquilo que Deus vai nos direcionar. A autora ela traz como embasamento daquilo que ela discorre o texto que se encontra lá em 1 Coríntios no capítulo 12, que fala acerca dos dons e diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos, Ele é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Certa vez eu ouvi a Bispa Dice Carvalho falando algo que faz todo sentido para o nosso devocional de hoje. Ela disse que ninguém veio ao mundo de mãos vazias. Todos nós viemos fazer uma entrega ao mundo. E descobrir qual é essa entrega é a nossa responsabilidade. O que eu vim entregar ao mundo nessa passagem minha sobre a terra, sobre as próximas gerações, o que eu vim entregar, qual o bastão que eu vim deixar para que outras gerações que vão me suceder passem adiante. E aí a autora ela vem falando sobre essa importância de você descobrir quem você é, não somente isso, qual a sua função, né? Às vezes nós estamos tão atarefados com tantas coisas, porque estamos tão preocupados em fazer, em sermos aprovados, né? Por vezes pelos homens, muitas vezes nós esperamos a nossa validação vir dos homens e nós nos enganamos todas as vezes que nós queremos impressioná-los, né? Fazer, para impressionar e sermos validados em nosso chamado, em nosso propósito, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas a autora chama a atenção para isso, né? De que nós devemos não somente descobrir qual é o nosso propósito, o nosso chamado, mas nós temos a responsabilidade de canalizar, de direcionar aquilo que Deus derramou em nós para ser derramado no propósito pelo qual nós nascemos. Ela cita um palestrante muito famoso internacionalmente chamado Zig Ziglar, e ele diz o seguinte: você é uma generalidade errante ou um específico significativo? Ela traz um questionamento, né? Ela coloca que muitas vezes nós nos ocupamos tanto em sermos generalistas e fazemos tudo, fazemos sempre e estamos constantemente errando, né? Ou por nunca sermos o suficiente para aquilo que nós nos propomos para fazer, ou porque nós canalizamos força, né? Canalizamos energia naquilo que não é a nossa habilidade. E aí ela fala sobre esse específico significativo, né? Será que nós somos uma generalidade errante ou um específico significativo? E quando eu estava fazendo devocional, Deus me trouxe à mente uma passagem que se encontra em Eclesiastes 9:10, que diz assim: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme a tua força. Outro extremo, não citado pela autora, mas que eu quero trazer aqui para você, né? Nós lidamos com dois extremos, ou aquele extremo que eu quero fazer tudo, porque afinal de contas eu não sei qual é o meu chamado, então eu quero estar em tudo, eu quero fazer tudo, porque na verdade eu quero ser validado de alguma maneira. Ou nós caímos no outro extremo, eu não quero fazer nada porque eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei quais são os meus dons, eu não sei quais são as minhas habilidades. Mas eu acredito que nós descobrimos o nosso propósito, que nós descobrimos aquilo que nós viemos entregar fazendo, né? E eu penso que em se tratando de ministério, em se tratando de chamado, né, as pessoas elas costumam identificar primeiro do que nós mesmos, né? As pessoas olham para a gente e vai dizer: nossa, você é uma boa conselheira, né? Deus te usou para falar comigo em aconselhamento.
Nossa, você cuida tão bem, você tem um coração pastoral, você tem um chamado pastoral. E você às vezes se assusta e você diz, nossa, não. Nossa, você se expressa tão bem, você fala tão bem, você ensina tão bem. Quando você fala sobre a palavra e você está ensinando, eu entendo melhor, as coisas ficam mais claras para mim. Então você só vai descobrir o seu chamado quando você também estiver funcionando naquilo que o seu coração queima, naquilo que o seu coração, ele constantemente está te levando para aquela direção, né? Então a Bíblia diz, tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme a tua força. E aqui eu quero colocar o meu ponto de vista, né, nesse dia de devocional. Eu acredito que o problema não é fazer, e o problema não é fazer muitas coisas, mas o problema sempre vai estar no porquê fazer. Por que fazer? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu tenho me cansado? Porque por vezes eu não deixo ninguém fazer. Você já conheceu pessoas assim? Que elas concentram tudo nelas mesmas, elas não deixam ninguém trabalhar, e isso é muito legal a princípio. Na maioria das vezes, né? Você tem uma pessoa que ela é generalista, ela sempre está fazendo tudo, ela sempre está trabalhando e gastando-se, né? E deixando-se gastar o tempo inteiro. Mas por vezes, o que isso esconde? Isso fica uma pergunta para mim e para você. O que isso se esconde quando eu quero, né, ser aquela pessoa generalista de fazer tudo e centralizar tudo em mim? Por vezes esconde motivações sombrias, né, e nada aprovadas diante de Deus. Muitas vezes nós estamos buscando a face dos homens, o aplauso dos homens, e temos sido reprovados diante de Deus, assim como os fariseus. E tem uma passagem que eu gosto muito, né? Assim, Deus falou muito comigo uma vez. É muito conhecida a passagem quando Jesus fala sobre os fariseus e ele fala sobre o fermento. E não só uma vez, mas mais de uma vez, Jesus ele alerta os discípulos acerca do fermento dos fariseus. E ele fala, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E o que é o fermento? O fermento é um composto que dá um crescimento na massa, né? Ela incha a massa de modo que fica muito maior do que na realidade fica muito mais bonita do que na realidade né? E o que Jesus está dizendo, ele disse, olha, não deixa o fermento dos fariseus levedar a sua massa. É legal para quem está vendo, é bonito, é interessante, né? Você ter algo pequeno e de repente você pegar um fermento e aquilo parecer tão grande aos olhos dos outros. E Jesus disse, tenha cuidado. E eu posso dizer para você que muitas vezes, né, por medo do fermento do fariseu, muitas vezes eu abortei as minhas massas, né? Eu tinha tanto medo, eu tinha tanto temor a Deus, de estar sempre alinhada, de estar sempre com as motivações corretas. E quando eu pensava, né, no fermento do fariseu, eu dizia, não, nem vou fazer, porque talvez o fermento do fariseu esteja aqui perto e tal. E uma vez o Espírito Santo falou comigo de forma muito contundente. Ele disse, filha, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas, se você identifica qualquer fermento de fariseu naquilo que você está fazendo, você não joga fora a massa, você joga fora o fermento. E muitas vezes é isso que nós fazemos, né? Nós vamos para um extremo ou vamos para o outro extremo. Ou eu faço de mais ou eu faço de menos. E na verdade o equilíbrio estará sempre na sua motivação, estará sempre naquilo que você está fazendo, por que você está fazendo, para quem você está fazendo, né? E o Espírito Santo falou comigo e foi muito forte essa experiência. Ele disse, olha, você joga fora o fermento e não a massa. E às vezes nós nos encontramos como aquele homem das 10 minas, que eu vou falar em outro vídeo, né? E às vezes nós, por medo, não, mas eu não estou habilitada, mas será que Deus está me validando? Será que realmente é o meu chamado? Será que realmente eu não estou querendo aparecer? Será que isso? Será que aquilo? E às vezes tantos questionamentos fazem com que a gente aborte as massas. As massas, elas são legítimas e foi Deus quem nos deu. O que nós devemos ter cuidado é lançar fora
o fermento. Então, tudo que vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Não é só sobre estar na carreira, né? Nós vimos no vídeo passado, ir com Deus, mas não é somente estar na carreira, mas é estar olhando para o alvo, é estar olhando para Jesus o tempo inteiro, porque Ele proverá a energia e o meio pelo qual você fará todas as coisas. Te aguardo no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre esteja disposta a agir. E eu gosto muito desse tema, porque ele comunica para mim que nós devemos ser resposta para as nossas inquietações.